Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. E é com essa leveza que nós iniciamos o nosso Nedcast, ao som do teclado do nosso querido Victor Emanuel, e com convidados especialíssimos para falar um pouco sobre ansiedade. E essa música, com certeza, ela já retrata um pouco de uma reflexão sobre o cuidado que a gente deve ter com a nossa saúde. E você, na condição de acadêmico, você que é importante para nós, com certeza vai beber desta fonte para refletir um pouco sobre aspectos e questões sobre a ansiedade. Como convidados hoje, nós temos aqui no nosso Nedcast nosso querido Leandro Silva, psicólogo, coordenador do NED, a Emiline, nossa psicóloga também no NED, e convidados mais que especiais. Nós temos acadêmicos e egressos aqui, o Cadu, embaixador do curso de psicologia. Nós temos a nossa querida Bárbara. A Bárbara tem feito a diferença, tem feito um trabalho brilhante aí nos departamentos. E a nossa querida Dani. Daqui a pouco eles vão se apresentar mais, vão falar um pouquinho. Aí seja bem-vindo ao nosso Nedcast, a nossa edição, um projeto do Núcleo de Experiência Discente para falar de ansiedade. E aí, Leandro, eu gostaria já de lançar o primeiro questionamento. Nós sabemos que ao longo dos séculos, ao longo das décadas, a depressão ela tem se tornado realmente uma preocupação. Tanto é que foi considerado o mal do século. Mas diante do cenário atual, principalmente no contexto educacional, no contexto acadêmico, nós poderíamos também apontar que a ansiedade segue esse percurso de também ser um mal, e um mal do século. E aí eu já lanço essa pergunta para a gente poder conversar um pouco sobre isso. É um mal do século a ansiedade? E a gente fique à vontade para a gente conversar um pouco sobre esse questionamento. Então, Naldo, em algum momento, de fato, a depressão ela esteve aí nesse ranking, né, tomando essa primeira posição. Mas hoje, especialmente no Brasil, o Brasil é o país com maior índice de ansiedade do mundo, né? Então, hoje nós temos aqui na população brasileira mais de 30% da população que já se reconhece em algum momento ter tido algum quadro de ansiedade. Né? E de pessoas diagnosticadas, nós temos quase 10% da população brasileira. Então, nós estamos falando de um índice muito alto, né? Um índice muito alto. Então, hoje, nós podemos sim dizer que a ansiedade ela subiu nesse ranking e tem sido o primeiro lugar no século. E na percepção aí, no dia a dia, dentro da sala de aula, convivendo com os colegas, nos desafios de cada disciplina, nos desafios das provas, dos trabalhos, das apresentações, da construção do TCC, como que a ansiedade, às vezes, atravessa as realidades ali dentro da sala de aula, nessa relação aluno com aluno, aluno com professor, aluno com família, aluno com a sociedade, as cobranças? Como que vocês, que estão dentro da realidade, percebem essa questão da ansiedade? Bom, para nós, assim, principalmente para mim também, estando à frente como embaixador do curso, a gente recebe uma alta demanda também, né? De querer ouvir, de querer ajudar. Os meninos nos procuram, né, para estar tentando amenizar essa situação que a gente vê que é muito drástica, né? E querendo ou não, a gente tem bastante aqui na nossa
universidade, principalmente com os alunos que estão entrando agora, bastante ansiosos, com aquele anseio de estar ali querendo buscar, querendo estudar, e acaba que, às vezes, se perdendo nesse caminho, porque daqui que começa a conciliar estudo, casa, trabalho, apresentação, enfim, várias demandas, acaba que se tornando um pouco o peso. Para nós que já estamos no meio do caminho, a gente já está acostumando, né, Ronaldo? Então, acredito que a gente consegue um pouco, né, conciliar, não é, Dani? É importante ressaltar que a ansiedade é um sintoma, na verdade, né? A gente fala muito de ansiedade, mas a gente precisa primeiro identificar o que é. Então, ansiedade sendo sintoma de alguns transtornos, que inclusive tem no nosso DSM-5, né? A gente pode pensar assim, o que sentimos nós, enquanto acadêmicos, quando estamos, por exemplo, apresentando o trabalho? Ou quando estamos, inclusive, aqui. E aí, muitos veem a ansiedade como algo ruim, somente a ansiedade disfuncional, é algo muito negativo. Quando, na verdade, não. Nós temos a ansiedade funcional, que é essa que nos prepara, inclusive. A gente só está aqui no podcast, no Nedcast, né? Justamente porque nós nos preparamos. Então, essa ansiedade nos levou ao preparo, como para uma prova, por exemplo, para um seminário. Então, obviamente que estaremos lá, o coração palpita, acelera, né? A boca fica seca, né? A gente tem uma certa sudorese, uma certa angústia, muitas vezes, em apresentar. Mas essa é uma ansiedade que é funcional até o momento. Ela só será disfuncional a partir do momento que ela leva, sim, uma frequência e ela traz prejuízos significativos para você em relação ao profissional, ao pessoal, às suas relações interpessoais, né? Então, quando isso passa a te atrapalhar, aí é necessária investigação, né? E nós, enquanto acadêmicos, passamos todos os dias por isso, em apresentações, em provas. Então, lidar com essa ansiedade funcional, ok, mas a partir do momento que perpassa isso, né, que vem outros sintomas e frequentemente, aí sim é necessário investigação. E aí a gente direciona para quem? Para os psicólogos, claro, né? Olha aí, acadêmico, uma notícia boa, viu? O lado bom da ansiedade. Isso é fundamental e libertador. Eveline, que tipo de sinais, né, dentro da realidade, né, de atendimento, que tipo de sinais identificam alguém que está com um quadro de ansiedade disfuncional? Existem sinais? Esses sinais são visíveis ou são silenciosos? Como identificar que eu estou numa situação disfuncional em que a ansiedade ela tem me levado realmente a não conseguir chegar aos meus objetivos? Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, comunidade acadêmica, todo mundo que está nos assistindo. Então, Ronaldo, existem critérios, né? Como a Dani falou, a gente usa ali o DSM, ali a gente tem critérios especificados para diagnosticar o transtorno de ansiedade generalizada, né? E não só isso, existem diversos outros tipos. Então, assim, ansiedade é normal? Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência, é uma das nossas emoções. E a gente precisa falar sobre isso. Né? Agora, quando você sente ansiedade todos os dias, com uma certa frequência, está normal? Não, não está, né? Então, assim, 3 coisas que a gente precisa sempre avaliar é a intensidade, a frequência, né, e o sofrimento clinicamente significativo, que foi isso que a Dani trouxe, né? E são diversos critérios, né, mas levando em consideração principalmente esses 3. Não vou citar todos os critérios aqui, mas pegando o gancho de que você falou, né, quais são os sinais? Existe uma ansiedade mais silenciosa e existe uma ansiedade que está muito clara? Porque, assim, a gente não pode se prender tanto aos manuais. Os manuais estão para nos direcionar. Mas uma coisa que a gente precisa avaliar e precisa ter em mente, nós como profissionais, é que contexto, né, pode determinar como a ansiedade vai se manifestar, às vezes de maneira diferente, né? E muitas outras características. Por exemplo, né, às vezes muitos alunos chegam com uma queixa: eu sou muito procrastinador, né? E aí eu já ouvi de muitas pessoas falarem assim: eu fui no psiquiatra e o psiquiatra falou para mim que a minha procrastinação é falta de disciplina. E se a gente fazer uma avaliação breve, rapidamente a gente descobre que a procrastinação está ligada à ansiedade. Ansiedade e perfeccionismo, né? Então a gente precisa ter esse olhar um pouco mais expandido. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: se eu estou nessa época, né, eu sofro os males desta época. Né? Então, a gente vai sofrer os males da ansiedade numa era tecnológica.
Não tem como a gente estava conversando antes de começar. Numa era onde tudo é rápido, talvez as características, não para o diagnóstico, claro, né, porque isso a gente tem os manuais, mas as características vão se apresentar de diversas maneiras, de maneiras diferentes. E a gente precisa se preparar para isso, né? E saber aí onde é que a gente vai entrar. Eu digo isso porque eu atuo com a terapia cognitivo-comportamental, né? Assim como os meus colegas, são amantes aí da TCC. Mas uma coisa que eu estava estudando esses dias atrás, e para a gente é fácil entender que a TCC traz a importância do pensamento racional, né? Mas hoje a gente já entende que a gente não pode acessar só uma emoção só pelo pensamento racional. Às vezes você vai ter que trabalhar a emoção com emoção. Como é que eu vou trabalhar uma ansiedade muito severa? Com emoção, né? Você vai ter que acessar primeiro aquela emoção. Então, o mundo vai mudando, né? O contexto vai mudando. Os males, os sofrimentos das pessoas vai mudando. E a gente precisa estar atento a isso, que existem sinais, sim, que são silenciosos. E um exemplo disso é justamente essa questão, né, da baixa motivação, a procrastinação, se envolver em muitos projetos e não conseguir terminar. Às vezes é só uma ansiedade. Né? No fundo, pode ser ansiedade e não uma falta de disciplina. Bárbara, Dani e Cadu, dentro da sala de aula, por exemplo, eu estou na reta final da faculdade, então já estou dentro do TCC, aí vem a preocupação com o tema, como elaborar, como construir, o passo a passo, a orientação, mas dentro da realidade ali da sala de aula, que tipo de desafios vocês acreditam que às vezes provoca no aluno alguns gatilhos que acabam se desdobrando em crise de ansiedade? Dentro da sala de aula, vocês enxergam os desafios? Ou cada um tem as suas particularidades? Como que funciona dentro da sala de aula para os acadêmicos que estão nos assistindo lidar com essa realidade, desses sinais? Uhum. Como perceber? Tem como antecipar? Não tem como? Por causa das cobranças naturais de quem optou em fazer uma universidade. Muito importante. Então, a parte prática, né, como a Emiline estava trazendo. Nós enfrentamos inúmeros desafios, como acadêmicos, obviamente, e como profissionais também, como pessoas. Né? Então, a ansiedade estará presente sempre. Eu acredito muito que é a questão do tempo. Então, assim, nós não conseguimos, devido à quantidade de demandas, organizar esse tempo. Então, eu tenho tantas prioridades no dia. Vamos pensar que nós temos 5 prioridades, né, durante o dia. Não podemos deixar de fazer nenhuma. Só que dentro dessas 5 demandas que eu tenho, quais são as principais? Peraí, não, eu tenho que buscar meu filho na escola, essa é a principal. Não posso deixar de fazer. Hoje eu combinei o Nedcast, não posso deixar de fazer também. Mas tem uma atividade. Essa atividade eu posso deixar para fazer depois? Então, assim, eu acredito que muito na organização do tempo, né? Nós procrastinamos muito mesmo. Então, eu vou acumulando atividades e aí das 5 horas da tarde eu tenho 3 atividades para fazer, não vai sair. Aí você começa, né? A ansiedade, ela começa a se mover ali em um nível totalmente disfuncional. Então, não vou conseguir, os pensamentos vêm, né? Os pensamentos automáticos, que a gente chama na TCC, e aí realmente você paralisa. Aí vem o quê? Paralisa, não faz, não consegue sair do lugar, não consegue encontrar uma solução. O ansioso, a mente ansiosa funciona exatamente assim. A pessoa generaliza a um ponto de que não vê saída. Então, não consegue ligar para um professor. O que eu faço? Quando eu tenho muitas demandas e eu vejo que eu não vou conseguir, ou que vai sair mal feito, eu entro em contato com o meu professor. Eu penso nessa possibilidade, realmente não vou conseguir. Né? Quantas vezes eu já fiz isso? Então, professor, eu posso entregar outro dia? Olha, essa atividade não vai ser feita dessa forma, porque realmente não consigo entregar. Então, organização de tempo. Outra coisa também extremamente importante, pensar sobre o seu pensamento, que a gente chama da metacognição, na TCC. Né? Então, será que realmente, se eu deixar de fazer essa atividade, o mundo vai acabar? Eu vou reprovar? Né? Então, às vezes, a gente leva e catastrofiza muito, leva ao pé da letra e acaba não encontrando caminhos e catastrofizando a situação. Então, pensar sobre o pensamento, organizar o tempo, isso é extremamente importante para nós que somos acadêmicos. E identificar as prioridades e fazer. Nós ficamos pensando muito, a gente pensa demais, mas deixa de fazer. Entende? Então, eu tenho uma atividade hoje, se eu tenho tempo, eu vou adiantar, eu faço ela hoje. Mas não, nós precisamos
esperar acontecer e acumular para que algo seja feito. E como acadêmico, isso aí vai virar uma salada que no final de semestre você vai ficar em maus lençóis e vai perder muito ponto, ou até reprovar, dependendo da sua organização. Falta dela, no caso, né? E aí, Bárbara, o que você, né, pontua dessa reflexão feita pela sua colega? Então, o que a Dani e a Emiline falou é muito importante sobre o perfeccionismo, né? E a parte da Dani sobre as nossas prioridades do que nós temos que fazer. A grande maioria hoje dos nossos acadêmicos estudam durante o dia, trabalham durante o dia e estudam durante a noite, né? Vem muito do eu preciso trabalhar, porém eu preciso também fazer as minhas atividades, eu preciso entregar para o meu professor. E aí vem muito a parte do perfeccionismo, que eu não consigo entregar o que eu aquilo que é uma prioridade no momento, que é o meu trabalho, mas eu também não consigo entregar as atividades que eu preciso entregar à noite. Então, vem muito essa parte, e aí bate um nervosismo, vem uma ansiedade, que eu não sei o que fazer no momento. Aí, o que eu faço hoje? Quando bate isso, eu coloco uma musiquinha, vou relaxar, vou pensar, aí eu consigo. Vou fazer o meu trabalho, depois, no meu intervalo, vou e faço as minhas atividades, e está tudo certo. Acho que um ponto de reflexão disso que as meninas trouxeram é justamente isso, né? A ansiedade, ela vira um ciclo e você não vai conseguir sair dela se você não mudar o que você pensa sobre ela, né? Então, por exemplo, vocês estão falando aí dessa questão do perfeccionismo. É um problema da nossa sociedade agora, a quantidade de coisas que nós queremos fazer em 24 horas, né? Então, às vezes, olha o que a gente pensa. Né? O perfeccionismo é isso, é uma autossabotagem, né? Você desiste das coisas antes de tentar. E é isso que a mente ansiosa faz, né? Eu não vou fazer, porque se for de última hora eu não vou conseguir. Não, se for para ser desse jeito, é melhor eu nem fazer. E aí eu fico procurando coisas e colocando no lugar para não lidar com aquilo, né? E aí eu lembro de uma frase também que eu gosto muito, assim, que ficar me preocupando com o meu futuro, né, constantemente, não vai fazer com que esse futuro não chegue. Na verdade, só vai fazer que eu deixe de experimentar a alegria que eu poderia estar experimentando agora, do presente, né? Então, assim, por mais que a gente ache que está se preparando para o futuro, né, com uma atitude um pouco mais ansiosa, uma atitude mais perfeccionista, na verdade, a gente só está deixando de aproveitar o presente, né? Então, acho que é um ponto de reflexão, até mesmo para a comunidade acadêmica, né, para os alunos. Será que eu estou experimentando esse presente agora da minha graduação, né, o que eu estou vivendo agora, essa oportunidade do agora? Né? Porque, às vezes, a gente já está pensando lá na frente. Né? Não, se eu vou para a academia, então eu tenho que ir 5 dias. Por que você não começa tentando ir 2 vezes na semana? Né? Não, se eu vou fazer um trabalho, então o meu trabalho tem que ser extremamente perfeito. Por que se você não começa primeiro sentando e escrevendo alguma coisa? Né? Do que já adiantando algo lá na frente que você não sabe se vai acontecer. Então, isso é algo que a gente tem que refletir bastante. Perfeito. Leandro, nesse bloco final, já nesse momento de término do nosso Nedcast, eu queria direcionar uma reflexão e uma pergunta no seguinte sentido. Hoje tive a oportunidade de atender uma acadêmica e perguntei para ela qual que era a média de sono, né, dela. E ela pontuou, olha, eu acredito que não dá 4 horas de sono. E aí eu perguntei para ela, mas por que você não está dormindo bem? Porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que passar. E quando eu entro no processo de estudo, porque eu sei que eu tenho que passar, eu não paro. Então, aí você vai, né, no quadro clínico, você vai no diagnóstico, você vê lá, né, as consequências de tudo isso. Aí eu perguntei para ela, quando você falou da questão do questionamento, né, de pensar sobre o pensamento, né, de observar o que está acontecendo nos pensamentos, eu perguntei para ela, mas quanto vai custar, de fato, a sua formação? E como você vai estar? Né? A minha pergunta, Leandro, é possível, Leandro, a gente, né, no trabalho, né, aqui, de diálogo com os nossos acadêmicos, com cuidado, o zelo que a gente tem que ter por eles, é possível levá-los a um processo de consciência acerca da importância, da qualidade, da importância da sua saúde?
em detrimento de algo que eu tenho que terminar ou de algo que eu tenho que estudar? Será que esse equilíbrio, Leandro, ele é possível? Haja visto que a gente está num processo de desequilíbrio, a gente vê as realidades, né? Você que está nos acompanhando, você que tem as suas responsabilidades, que sabe que tem que estudar, que tem que passar, vamos ouvir então se é possível encontrar um equilíbrio. Então, ele não só é possível, como ele é necessário. Nós estamos falando de algo muito necessário. Porque olha só como que funciona esse ciclo, né? Por exemplo, em quadros de ansiedade, por exemplo, quando você está privado de sono, né, uma noite de privação de sono, a probabilidade de que no outro dia os seus níveis de ansiedade tenham um aumento de até 30%. Entendeu? Então, imagina só como que funciona o ciclo, né? Então, eu fico sem dormir, logo eu não tenho qualidade de vida, né? Então, assim, nós precisamos partir do princípio que não é sobre não sentir a ansiedade, como a Dani trouxe no início, né? A ansiedade faz parte do processo, faz parte de nós, estamos vivos, né? E precisamos ser impulsionados, né? Agora, como nós sentimos, em que intensidade nós sentimos, de que forma nós sentimos. Então, a gente está falando e o que nós iremos fazer com isso. Então, nós estamos falando em estilo de vida. E é o que nós precisamos levar aos nossos queridos alunos e nas nossas oficinas, nós levamos esses temas, né, nos direcionamentos individualizados, levamos esses temas aqui. É sobre estilo de vida. Eu preciso assumir um estilo de vida. Eu preciso dormir, eu preciso me alimentar, eu preciso ter atividade física, eu preciso organizar os meus horários, né? Então, eu assumo um estilo de vida que vai me ajudar a lidar com aquela situação, né? Então, não é sobre não sentir, é sobre aprender, entender que de fato, não tem como nós fugirmos das responsabilidades que a vida acadêmica traz. Você precisa entregar o seu trabalho. Você precisa fazer a sua prova. O processo é assim. E nós, como professores também que somos, nós não podemos fugir desse processo. E você, como aluno, também não. Mas nós encontramos caminhos organizados para que você consiga lidar com esse processo. Então, para finalizar, não é sobre não sentir. É sobre encontrar caminhos para lidar. E o mais interessante é que, aqui no Unitepac, nós trabalhamos esses caminhos, né? Nós temos o apoio, não só psicológico, mas psicopedagógico também, que trabalha de maneira coletiva e também de maneira individualizada para promover, né, esse conhecimento, para promover essa autonomia para os nossos alunos. Perfeito, Cadu. As considerações finais desse momento e logo em seguida também, né? Faça as considerações finais do nosso Nedcast sobre ansiedade, tá bom? Fique à vontade. É isso aí, gente. Um tema bastante importante, que eu gosto muito de conversar sobre isso com meus amigos. Inclusive, uma dica que eu tenho, né, junto dos seus amigos, fique perto daquelas pessoas que você gosta, divida um pouco as tarefas, né? Olha, eu estudo... É um conjunto de ansiosos juntos. É um conjunto de ansiosos juntos. A gente tem vários grupos, psicoamigos, amiguinhos da psique, que a gente vai dividindo as funções. Olha, tu estuda essa matéria, eu estudo essa, depois nós junta tudinho e dividimos. Né? E assim a gente consegue passar. Talvez eu não entendi, mas a Bárbara entende, a Dani entende outro tema, e aí a gente passa junto, acaba aqui ficando mais tranquilo no dia da prova, no dia de apresentar os trabalhos, tá? De antemão, gostaria de agradecer, né, a equipe do NED, todo mundo, você, Ronaldo, professor Emiline, as meninas, né, por esse momento aqui, foi muito importante e que estamos aí à disposição, todos os alunos de todos os cursos, né, sabem que aqui tem sim um apoio que pode procurar para conversar quando for necessário, busque os mecanismos, né, e não sofra sozinho. É isso aí. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, gente. Não sou estudante da psicologia, mas fico lisonjeada em fazer parte desse momento. Às vezes bate uma vontadezinha. Mas é muito importante esse momento, é muito importante saber que na faculdade nós temos essa ajuda, nós podemos contar com o NED, que se a gente precisar, estiver passando por algum momento, estão dispostos a nos ajudar. E também os nossos amigos, nossos colegas estudantes da psicologia, qualquer coisa é só chegar neles no cantinho, gente, estou passando por isso, me ajuda, que eu faço sempre com o Eduardo, né? Sempre me ajuda muito. Psicóloga, A
aproveitando do meu amigo. Mas é isso, gente. Sempre é importante conversar, tá perto de alguém. Não passe por nada sozinho, porque é muito importante. Bom, eu também quero agradecer, né, estender o meu agradecimento aqui. E, assim, é muito importante falar sobre, né, estar aqui, bater um papo para falar sobre ansiedade, que é um dos males do século, né, é extremamente imprescindível, principalmente para alcançar o público que a gente quer, que são os nossos acadêmicos. E como os meninos já falaram, vou reproduzir a fala deles, não sofra sozinho, né? Pedir ajuda é importante, falar sobre, né? Estar aqui, ó, só nessa troca. A gente começou ansioso, né? Todo mundo começou, deu frio na barriga. Eu costumo dizer que quando a gente está aqui, ou apresentando o trabalho, a alma sai do corpo e volta logo em seguida. Mas a gente consegue lidar, tem mecanismos, tem saídas. Isso é importante dizer. E eu uso direto as técnicas da TCC para sair de inúmeras situações, né? Respiração, extremamente importante. A gente treina a diafragmática, metacognição, pensar sobre, será que eu estou catastrofizando? Então, procure ajuda. Nós temos a universidade, né? Temos a clínica escola, temos o apoio da Emiline aqui como psicóloga. E aí na sua instituição também, se você precisar, certeza de que a AFA vai te acolher. E é isso. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Emiline, suas considerações. E aí, gente, ó, daqui a pouquinho nós vamos encerrar com uma canção para tocar aí o seu coração. O que a gente precisa diante de tudo isso, a gente precisa saber viver. Não é verdade? Verdade. Isso é importante. Eu gostaria de agradecer também. É sempre uma honra e um prazer estar com todos vocês, né? Pessoas que são destaque na instituição, que a gente admira. E, para encerrar, né, eu gostaria de deixar algo que é muito importante. É viver apesar de. É justamente isso que o Ronaldo trouxe, né? Então, é você conseguir viver apesar da ansiedade. Como o Leandro falou, talvez ela nunca vá embora, né? Mas você pode fazer as pazes com ela, né? É possível você viver mesmo que você tenha ansiedade. E não só isso, muitas outras coisas também. E a gente precisa ter esse olhar mais esperançoso, que às vezes a gente não tem, né? E aí, uma outra analogia que eu gosto muito é uma assim, né? Que toda emoção, ela precisa de um lugar de manifestação. Ela precisa de um espaço para se manifestar. Então, quanto mais você fala, né, como o pessoal falou, não fique sozinho, mais isso vai se organizando dentro de você. Quando a gente coloca as coisas para debaixo do tapete, né, o ideal não é que elas sumam, muito pelo contrário. O ideal é que elas se acumulem, em algum momento vai aparecer para a gente vai se assustar com o quanto aquele tapete ficou alto dentro de casa, né? É importante a gente prestar atenção nisso. É isso aí, eu também quero agradecer a cada um de vocês, viu? Obrigado Vitor, obrigado Adriana, que está ali do outro lado da telinha também contribuindo, Matheus Henrique, aqui na produção, muito obrigado a todos. E é sobre isso, né? Você não está sozinho, busca ajuda, busca orientação, porque nós sempre encontramos um bom caminho para a gente saber viver. Vamos encerrar dessa forma? Vamos lá? Isso aí. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver.